Olá, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero trazer um tema muito importante para a nossa vida cristã nos dias de hoje. E nesse lugar especial que vocês estão vendo, isto mesmo. Estou aqui no meu horário de almoço, no monte do bairro Campos Elíseos, na cidade de Betim. Que lugar maravilhoso! É a primeira vez que eu venho nesse monte, já sabia dele. Hoje cheguei nesse monte aqui. Desde a entrada até aqui, aquele cheiro de mirra maravilhoso, a presença de Deus forte nesse lugar e o negócio está gostoso. E após a meditação, aquele vídeo para estar compartilhando, né, com os amados que estão acompanhando aí através do YouTube. E eu quero trazer um tema muito interessante. Falar um pouquinho sobre graça e lei. Lei e graça, que muitas das vezes é debatido, é discutido, e infelizmente muitas das vezes as pessoas levam para o seu próprio entendimento ou segundo a orientação que recebeu, né, de um líder religioso ou de um conhecido ou de um parente, mas para termos certeza e assegurarmos que estamos, né, no caminho certo, nós temos que pegar a base sempre, como eu falo, na palavra de Deus. Por quê? A palavra de Deus é que nos dá a direção. A palavra de Deus é que aponta para o alvo, e esse alvo não é o homem. Esse alvo é conhecido como Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. E para falarmos, né, sobre lei, sobre graça, né, qual é o principal sinal da lei? O principal sinal da lei era o quê? A circuncisão. Porque era tido que aqueles que eram de Deus tinham que ser circuncidados. E aqueles que não eram circuncidados, na época da lei, eram chamados de incircuncisos e falavam o quê? Não tem parte com Deus. Mas aí então veio o que? O nosso Senhor Jesus Cristo e trouxe o quê? A graça. Né? Hoje nós vivemos o quê? Na dispensação, no tempo da graça. A lei, né, exigia a circuncisão. A circuncisão era um sinal exterior, não é isso? Para dizer o que? Eu sou de Deus, por isso eu me circuncidei. A graça, ela é um sinal interior demonstrado através da fé. Amém? E só dessa forma vamos caminhar corretamente. E vamos pegar um exemplo profundo aqui, né, na carta aos Gálatas, já deixei marcado aqui, né? Gálatas, capítulo de número 2, o versículo é o 11, aonde Paulo fala assim: E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, Tiago era o principal marco da circuncisão, viu, amados? Antes de alguns chegar da parte de Tiago, presta atenção como Pedro estava. Comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi se retirando e se apartou deles, temendo os que era da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação, amados. Olha como Pedro se encontrava na Antioquia, falando aqui em Gálatas capítulo 2, no versículo 11. Enquanto Pedro estava ali na Antioquia com o apóstolo Paulo, Barnabé e Tito, que foi levado também para essa viagem com Paulo, né? Pedro então chegava nos gentios, comia com os gentios, abraçava, estava junto com ele em comunhão. Mas quando chegou Tiago, que era o principal marco, né, punho de ferro da circuncisão ali, Pedro então temeu ser repreendido por Tiago, porque estava com os gentios, né? Então Pedro foi se retirando devagarzinho, querendo esconder, afastando-se dos gentios, e Paulo observou aquilo. Quando Paulo viu aquilo, Paulo chegou e repreendeu Pedro, porque Pedro estava tendo duas faces. Longe do pessoal
dos apóstolos da circuncisão, ele era uma coisa. Ele concordava com a incircuncisão, mas quando chegou o pessoal, né, da lei da circuncisão, ele dissimulou, mas foi repreendido por Paulo, e Paulo falou que de maneira que alguns judeus dissimulavam com Pedro, de maneira também que até Barnabé deixou ser levado pela dissimulação de Pedro. Isto é muito sério, amado. Isto é muito sério. O evangelho da incircuncisão da graça foi confiado primeiramente a Paulo. Paulo passou a ter uma resistência muito grande, porque Paulo começou a pregar sobre a incircuncisão. E quando nós vemos ali a principal batalha dele em Roma, onde está escrito em Romanos capítulo de número 3, o versículo de número 7, Paulo fala para os romanos: se pela minha mentira superabundou mais ainda a graça de Deus, por que sou eu julgado como pecador? Porque Paulo estava falando ali em Romanos capítulo 3, que Deus não queria uma circuncisão na carne, mas Deus queria o quê? Uma circuncisão no interior. E muitos que creram na pregação de Paulo, verdadeiramente circuncidaram o seu coração a Deus, obedecia a palavra de Deus, seguia os mandamentos. E outros que eram circuncidados na carne, eles achavam pelo fato de já ter passado pela circuncisão na carne, não precisava mais nada, não precisava de obedecer, não precisava seguir os mandamentos do Senhor. Paulo, então, na presença de todos, ele fala, aponta para aqueles que não circuncidaram na carne, mas no coração tinha se entregado em espírito e em verdade a Deus. Paulo, então, aponta para eles e fala: vem cá, se pela minha mentira, que eles estavam chamando Paulo de mentiroso, superabundou mais ainda a graça de Deus, olha esses aqui que não circuncidaram na carne, mas circuncidaram no interior, olha o temor, olha o exemplo, olha o testemunho deles. Por que sou eu julgado como pecador? Aí começou aquele embate, eles não tiveram do que acusar Paulo. Então nós vemos também ali em Atos 10, aquele mistério de Cornélio, quando estava fazendo a sua oração, que era contínua, então aparece o que? Um anjo a ele e fala: ó, as suas orações e as suas esmolas têm chegado diante de Deus, mas falta algo. Manda alguns do seu ir a Jope, atrás de Pedro, que ele vai dizer o que deves fazer. Então ali tem aquele mistério todo de Atos 10, depois vocês acompanham lá, vão até Pedro, Pedro tem uma visão maravilhosa com Deus, né, uma visão onde estava descendo coisas imundas, considerada imunda no lençol, né, e a voz dizia: Pedro, mata e come. Pedro fala: come longe de mim, Senhor, como posso eu comer alguma coisa imunda? Então Deus fala com Pedro: como pode chamar de imundo aquilo que eu, Senhor, purifiquei? E na sequência, chegam os mensageiros de Cornélio na porta de Pedro. E Pedro então chama eles para dentro ali, eles dormem, então eles vão de volta para a casa de Cornélio. Quando chega lá, Cornélio chamou a vizinhança, Cornélio chamou todos os seus servos, conservos, lotou a casa para ouvir o que Pedro tinha para anunciar. E Pedro, então, começa a anunciar o Senhor Jesus Cristo, a graça, porque até então Cornélio conhecia o que? Da lei. E ele era temente e obediente, andava reto com a lei. Mas faltava algo. Faltava o quê? Se entregar a Jesus Cristo e passar a viver não debaixo da lei, mas debaixo da graça. E quando Paulo começa a anunciar, falar do Senhor Jesus Cristo, da morte e da ressurreição, da salvação, que vem pela graça, diz a Bíblia ali em Atos 10, que desceu o Espírito Santo sobre todos. E quando todos ali recebem o Espírito Santo e começam a falar em línguas, Pedro então fala em voz alta: como poderão recusar o batismo todos que já estão cheios do Espírito Santo? E ali batizou todos. Aí no capítulo 11 nós vemos a lei. Tiago, então, e os discípulos da circuncisão chama Pedro para que Pedro ter que se justificar por que ele entrou na casa dos gentios, por que ele estava pregando para os gentios. Está entendendo? E Pedro, então, fala para aqueles discípulos da circuncisão: vem cá, se próprio Deus batizou eles no Espírito Santo, quem sou eu para negar água para eles? Então todos ficaram calados, porque a graça sobrepõe a lei.
Aqueles que andam segundo a lei são aqueles que se consideram perfeitos, são aqueles que apontam, são aqueles que julgam. Aqueles que andam debaixo da graça são aqueles que têm humildade, aqueles que se consideram pecador e aqueles que não apontam o dedo. Esta é a palavra de Deus. Chegou aqui o profeta que nós estávamos conversando ali atrás, homem de Deus que evangeliza aqui a região, né? Então, falando novamente aqui um exemplo de graça e lei também, né? Nós podemos ver o que? Evangelho de João no capítulo de número 8, quando eles chegam com aquela mulher adúltera até o Senhor Jesus Cristo, eles vão querendo testar Jesus, e eles falam, mestre, pegamos essa mulher em adultério, aí vem a lei. A lei manda que nós apedrejamos ela. E o Senhor, o que manda? Jesus, com aquela humildade, escrevendo ali no chão, na tranquilidade, Jesus olha para eles e fala, atira a primeira pedra aquele que não tiver pecado. Lei, manda que apedrejamos. Graça, atire a primeira pedra aquele que não tem pecado. E a profundidade, varão, no final dessa passagem ainda, que Jesus olha para a mulher, depois que todos vão embora, e fala, mulher, onde estão teus acusadores? Ela fala, Senhor, não ficou nenhum. Jesus, na graça, na humildade, se coloca abaixo dos pecadores e fala para ela, João capítulo 8, se eles não te acusaram, tão pouco eu te acusarei. Vai e não peques mais. Então, irmãos, o convite desse vídeo que eu deixo para você aqui no Monte do Campos Elíseos, junto com esse homem de Deus que está aqui em consagração, porque ele evangeliza uma praça aqui no bairro, e eu deixo para você, não viva o jugo da lei, viva na graça. A graça é demonstrada através de compaixão. Nos colocamos no lugar do próximo, não apontamos o dedo para o errado, porque nós sabemos que da mesma forma que tem um errado, que tem um caído, se nós vivemos debaixo da lei, acusando, como os fariseus, querendo mostrar que nós somos o melhor, amanhã podemos ser nós que vamos estar caído, prostrado, comendo poeira. Amém? Deus abençoe a todos. Vamos rompendo em fé. Qual que é o nome do profeta? Fala para os irmãos. Expedito. Profeta Expedito, homem de Deus, conheci ele hoje aqui no monte e nós deixamos um abraço para todos. Amém. Deus abençoe a todos. Até o próximo